Sabatina do ouvinte. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro candidato à presidência da República a participar da Sabatina do ouvinte. Ele respondeu a 5 perguntas encaminhadas por vocês e selecionadas pela CBN sobre temas que preocupam os brasileiros. A primeira pergunta sobre economia foi feita pelo ouvinte Gilson, de São Paulo. Me dirijo ao Ciro sobre contas públicas. Muito se fala no debate público sobre dinheiro público roubado pela corrupção. Nunca se fala, nunca se ouve falar sobre sonegação de impostos, que é o dinheiro público roubado pelos empresários, pelos empreendedores, pelos ditos geradores de emprego. E esse dinheiro sonegado, dinheiro público roubado, ele faz falta para o ajuste das contas públicas. Qual a sua proposta para atuar nessa questão? Gilson, essa é uma questão central para o Brasil. Fundamentalmente, precisamos acabar com a impunidade para os maus pagadores e sonegadores. Hoje, um grande empresário deixa de pagar suas contas e recebe um refis, uma espécie de perdão de prêmio no final do ano. Esse tipo de prática tem que ser revista para que nós possamos beneficiar os bons pagadores. Mas também temos que ampliar e reforçar as estruturas de auditoria e controle do fisco brasileiro. Preste bem atenção. A Receita Federal é composta por profissionais extremamente capacitados e dedicados ao trabalho. Mas a cada ano diminui o número de profissionais e se sucateiam os seus instrumentos de trabalho. Só para você ter uma ideia e o Brasil ouvir, o Brasil tem para realizar o controle diário de mercadoria, bagagem, viajante, veículo e para promover todas as ações de fiscalização, vigilância e repressão a crimes transnacionais como o contrabando e o tráfico de drogas, um efetivo de, acredite, 252 servidores apenas. Muito menos do que seria necessário em um país do tamanho do Brasil. Eu tenho me reunido sistematicamente com as associações de auditores e de funcionários da Receita Federal. Eles, mais do que ninguém, sabem como combater a sonegação. Mas para colocar em prática é preciso um presidente da República que não seja ele mesmo ou seus parentes, filhos envolvidos em casos de corrupção e desvio de recursos comprometidos com essa questão. A segunda pergunta é de Ilan Rubinstein, também de São Paulo. Ele perguntou ao candidato sobre uma possível relação com o Centrão em caso de vitória. Candidato, o senhor tem divulgado que os primeiros dias do seu governo serão utilizados para desmobilizar o Centrão, utilizando a força dos votos que o senhor obteve na campanha e na eleição. O senhor não tem medo de repetir o que Jânio Quadros fez quando foi empossado? Não é possível fazer essa relação, nem pelo momento histórico, nem pela personalidade, nem pelo projeto de país. O que eu estou apresentando ao Brasil é um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, que pretende livrar o nosso povo da miséria e diminuir as desigualdades. Para que ele seja implementado, teremos que garantir uma série de reformas estruturantes. É natural que, quando eu for eleito, terei que negociar com quem quer que o povo eleja para o Congresso. Por isso eu peço, preste bem atenção no seu voto para deputado. O meu partido é o PDT, começa com 12, eleja um deputado ligado aos meus compromissos. Mas a minha proposta é mais ousada e simples. Fazer um grande acordo com governadores e prefeitos. Somente eles têm mais peso sobre os congressistas do que o lobby que anda ao redor dos gabinetes. Eu vou reestruturar as dívidas dos estados em troca do apoio a essas reformas. Com isso, livraremos o Brasil da força aguda e corrupta do tal Centrão ou de outras forças que o imitaram em todos os elementos. Depois dessa negociação, e se persistir o impasse em algum ponto da reforma, eu pretendo, ao invés de me vender, de vender a presidência como todos fizeram ao longo dos últimos anos, eu pretendo convocar o povo diretamente para votar a reforma que remanescer com conflito com o Congresso, diretamente através de plebiscito popular. Você está acompanhando a Sabatina do Ouvinte. Hoje é dia de conhecer as propostas de Ciro Gomes, do PDT. De Embu das Artes, na Grande São Paulo, Jair Soares perguntou sobre os investimentos em defesa. Ciro, o Brasil é um país continental, com diversas riquezas naturais. E para isso precisamos de forças armadas preparadas, não só em pessoal, mas em armas. Só que 70% do que nós temos é para pagar folha de salário. Sobra muito pouco para investimento. Como mudar isso? Jair, um abraço para essa Embu das Artes. Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma preocupação que eu tenho há muitos anos e que venho debatendo com setores importantes das Forças Armadas. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil deixou de investir em suas indústrias e passou a ser um grande importador de tudo. No Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu apresento ao Brasil, eu defendo o investimento pesado no Complexo Industrial da Defesa.
Nós temos que desenvolver no Brasil a tecnologia que nós usamos e precisamos. Não é possível que as telecomunicações das nossas Forças Armadas e os GPS dos nossos mísseis e das nossas naves, aeronaves, sejam guiados por satélites de outros países. Dessa forma, não conseguiremos garantir nossa soberania. Portanto, investir nesse complexo industrial, em parceria com a iniciativa privada e com as universidades, fará o Brasil crescer como uma indústria de ponta e gerar milhares de empregos. Nós temos exemplos disso já. A Embraer desenvolveu o KC-390, que é uma peça extraordinária da inteligência e da engenharia brasileira. O caça Gripen é um caso absolutamente único na história do capitalismo, em que a Suécia transferiu 100% do pacote tecnológico para uma empresa nacional brasileira, como a Embraer, produzir aqui. Só o capacete, que já é feito no Rio Grande do Sul, tem efeitos civis extraordinários pela microeletrônica avançadíssima que está ali embarcada. A quarta pergunta é da ouvinte Maria Cristina de São Bernardo do Campo, sobre direitos das mulheres. Eu queria saber se ele tem um plano para que as mulheres tenham possibilidades de ascensão, se elas podem ter melhores oportunidades. Olá, Maria Cristina, essa sua preocupação é fundamental. O Brasil ainda paga, em média, para uma mulher, algo ao redor de 70% do valor do que paga para um homem para desenvolver o mesmo trabalho com a mesma jornada de trabalho. Isso precisa mudar. Mas não se fará isso apenas com leis, que têm que ser mudadas. É preciso garantir espaços e empoderar verdadeiramente as mulheres. Eu posso falar de minha experiência como prefeito de Fortaleza e como governador do Ceará. Em ambos os casos, mais da metade do orçamento do meu governo era administrado por mulheres. Isso ainda no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ou seja, é uma questão com a qual eu me dedico desde sempre. E com o grande trabalho delas, meus governos saíram com os mais bem avaliados de todo o Brasil. Também precisamos entender que muitas famílias hoje são chefiadas por mulheres. Elas acabam criando seus filhos sozinhas e têm uma jornada de trabalho muito pesada, dupla, às vezes tripla. É preciso, portanto, garantir também boas escolas e creches em tempo integral para que elas possam deixar seus filhos em segurança, bem alimentados, bem protegidas, enquanto saem para a batalha da vida para garantir o sustento da casa. Pode contar que no meu governo e da minha vice, preste bem atenção, Ana Paula Matos, as mulheres serão protagonistas. Sabatina do Ouvinte. A última pergunta foi feita por Rogério Geraldo, de Jundiaí, em São Paulo. Ele quer saber sobre o preço dos combustíveis no país. Ciro, me lembro que na última eleição o senhor já falava sobre mudança na política de preços da Petrobras. Alguns especialistas dizem, no entanto, que desvincular o valor do diesel daqueles praticados no mercado internacional pode acarretar em falta de produto, uma vez que o país importa uma parte do diesel que utiliza. Considerando o impacto do diesel sobre a economia do país, pergunto: como o senhor pretende resolver essa questão da falta de produto e qual a expectativa de preço médio do diesel a partir da implementação do seu projeto? Rogério, infelizmente existe uma grande campanha na grande mídia brasileira contra qualquer mudança na Petrobras. O que eles querem é manter os lucros criminosos e exorbitantes para poucas pessoas a quem Lula, Fernando Henrique e Bolsonaro entregaram o capital majoritário não votante da Petrobras. Enquanto nosso povo passa fome e sofre para comprar gás, gasolina, diesel, a Petrobras foi a empresa que mais distribuiu lucros e dividendos no mundo. Um país atrasado e em crise econômica como a nossa, a maior quantidade de lucro distribuída no mundo foi a Petrobras brasileira. O que eu posso te dizer é que nós vamos atuar em duas frentes. Garantir um preço do petróleo para o Brasil que pague todas as despesas da empresa e garante um lucro em linha com as grandes petroleiras do mundo. Ao invés de 38% que é hoje, 8%, 9% está de bom tamanho. E atuar fortemente para recuperar e ampliar nossa capacidade de refino no Brasil. Nada justifica termos refinarias não atuando a plena carga e projetos de construção de novas plantas parados. Com isso, eu garanto a você, nós vamos proteger o povo brasileiro, proteger a empresa e gerar recursos e empregos para o nosso país. É simples. Ao invés de importar do estrangeiro pagando em dólar, produzir aqui em real, gerando emprego aqui.